Eu falei, Provérbios capítulo 3, versículo 16: na sua mão direita há longevidade de vida, e na sua mão esquerda riquezas e honra. Então estende as mãos para cá. Pai, em nome de Jesus, nós colocamos a vida do apóstolo Almir nessa noite, nessa tarde e noite, Senhor Pai, nas tuas mãos. Declaramos, ó Pai, que ele já é a boca de Deus em seu local. Ó Pai, então traz tudo, ó Pai, daquilo que o Senhor tem, os tesouros escondidos. Ó Pai, usa a vida do teu filho, ó Pai, nessa tarde e noite, ó Deus, para nos ministrar, ó Pai, dar uma continuidade a tudo aquilo que o Senhor já tem feito, em nome de Jesus, amém e amém. Amém. Antes do senhor sair, deixa eu falar para você. Alguns anos atrás, Deus ministrou para mim que o tabernáculo dele é quadrangular. Você sabe que é quadrangular. E ele mandou eu pegar um dado. Foi. Ele falou: olha, amigo, esse dado, quando é colocado na mão, ele está entre os 5 ministérios. Qualquer ângulo que o apóstolo, o profeta, o evangelista, o pastor e mestre olhar, nunca vai ter a visão da minha casa completa, porque ele só vai ver por um ângulo. Mas, se eu virar o 3 do apóstolo, o 4 vai estar virado para o mestre. Se eu virar o 6 do pastor, ele vai estar virado para o outro. Sempre a soma da nossa visão, do ângulo que estivermos, num dado, vai dar 7. Por que eu estou falando isso? Porque o 7 é a plenitude de Deus. Tudo é feito por 7. O primeiro dia, o segundo dia, o terceiro dia, o quarto dia, o quinto dia, o sexto dia, aí ele nos criou como coroa da criação. No 7 ele falou: não quero que ninguém faça nada. Este dia é meu, é uma festa, e eu estou convidando todas as criaturas para participar da minha festa. Então esse é o único dia que eu abençoo, santifico e separo, porque eu quero tempo com você no altar, no 7º dia. E quando ele fala isso pela primeira vez, ele fala em Gênesis, capítulo 2, versículo 3. Não tinha nenhum judeu lá, não tinha nenhum brasileiro lá, não tinha nenhum americano lá, só tinha um casal que era representante da humanidade. O que eu quero falar com isso? O Shabat é um tempo marcado dentro dos 7 dias semanais por Adonai. Não é o que eu quero, é o que ele quer. E você vai ver o 7 de Gênesis a Apocalipse. Sempre você vai ver o 7. 7 fala de plenitude, completo. E quando você conseguir ter a plenitude completa e quiser ir além, você vai 1/8 acima. Não é isso, músico? 1/8 acima, porque o tempo de Deus se marca por uma espiral. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Se eu descansei, ele vai subir 1/8. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se eu descansei no Shabat, uma acima. E vai sendo feito uma espiral em ascendência, porque um dia nós caímos lá. Nós temos a natureza caída, e perdemos a vida, perdemos a palavra, perdemos a luz. E só há uma forma de recuperarmos isso: fazendo o moedim, fazendo o tempo dele marcado para encontro. Obrigado, meu filho. Que haja outros, para que junte com o Senhor, em unidade, não com conformidade, mas com diversidade, mas acima de tudo que prevaleça o vínculo do amor. Tá bem? E que todo aquele que está com uma visão distorcida, numa frequência que não é a da casa, que não está ligada não só na casa, mas que não está ligada no reino, seja retirado para bem longe, no nome poderoso de Yeshua. Porque é melhor ter 12 do que 20 que não somam. Você consegue entender isso?
tinha 20, vamos lá, tinha 5.000 homens. E ele diz: olha, a motivação de você estar aqui é o pão e o peixe. A multidão foi embora. Os discípulos de ocasião queriam algumas festas, ficou. Até que de 5.000, eu digo 20.000, porque se tem 5.000 homens, sempre tem o dobro de mulheres. Se eu botar o dobro de mulheres de 5.000 homens, vai ter 10.000 mulheres. 10.000 mulheres com 5.000 homens, vai ter filhos, porque a nossa ordem é para procriar. Então tem mais 5 filhos aí, 5.000 filhos, em torno de 20.000. E o que ocorreu lá? Saiu todos, ficaram só 12. E um deles falou: cura essa palavra. E ele falou: quer ir também? E aí ele responde: para onde iremos nós, se só tu tens a palavra de vida eterna? Você consegue entender isso? Não é sempre quantidade, é qualidade. Nem todos os congressos que está uma multidão de gente significa que produziu alguma coisa para o reino, porque tem muitos congressos que tem 2.000, 5.000, 10.000, 30.000, que não produziu nada para o reino, mas encheu o bolso de gente. Você consegue entender isso? E que estão pagando caro para encher bolso de pessoas, que nem sempre a motivação é o reino. E talvez alguém venha num trabalho igual esse, já tinha um povo reduzido. Muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. A porta do reino é estreita. Não é uma multidão que vai entrar. Guarde isso. E que sucesso é isso aqui? Porque você está aqui com a kavaná, com a motivação correta. E antes de Deus olhar para o ofertante, para a oferta, ele olha para o ofertante. E eu não estou falando do dinheiro que você vai dar ou te deu. Eu estou falando do sacrifício que é você. A oferta tem a ver com aproximação, e ela começou a ser trabalhada no Éden, quando o homem pecou e Deus colocou ele do lado de fora. E Deus diz: agora você vai ter que voltar a se conectar comigo, e só tem um caminho. Só tem um caminho. Maravilha. É o mês de Elu, onde o rei está no campo. Ele está falando que o ministério está completando 7 anos. Nesse 7º mês. Vamos falar de 7. Vamos falar de 7. Você lembra das 7 cores? É para pegar? Lembra? É para pegar? Queridos, olha só, nós temos aqui luz, cores e som. Essas 3 coisas envolvem frequência. O reino espiritual se move por frequência. E se você estiver alinhado à frequência lá de cima do trono, que trono? Do trono que está acima de todos os tronos. E aí eu não quero saber qual o trono do mês, qual o trono da estação. Eu quero declarar que existe um trono que está acima de todo o trono e tem o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores assentado sobre ele. E não estou tratando com menosprezo ou ignorando quem é antagônico e quem é adversário a nós. Mas eu quero te mostrar sobre a frequência que nós temos que estar para neutralizar. Tem aí as cores? Sabe qual é? Deixa eu conversar por aqui. Irmãos, eu dou estudo e prego a semana inteira. Então eu tenho alguns conteúdos. E a minha grande preocupação, apóstolo, foi o que eu vou ministrar
está lá para substituir a quem eu vou substituir. E eu fiquei muito preocupado com isso. E eu quero falar um pouquinho sobre isso aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Falta uma. Maravilha. Quantas cores tem aqui? 7. Você já viu? Eu vou ficar solto, tá? Você já viu quantas cores tem no arco-íris? Você sabe por que o arco-íris é símbolo de um movimento? Porque ele fala de frequência. Cada cor vai ministrar uma emoção sua. E a cor, ela vai atingir uma das duas glândulas que são portais, são vórtices de energia. Você tem 7 portais, que são 7 glândulas. 70% do teu corpo é composto de água. E essas águas podem ser mudadas por frequência. E nós estamos na era de Aquário, segundo a cultura do 3º milênio, segundo o movimento teosófico. E eles falam que a era de Aquário é justamente porque aonde há muita frequência e muito ataque sobre a alma. E a alma é o que está aqui dentro, conectada a um espírito e dentro de um corpo. Eu sou um espírito que tem uma alma e habito num corpo. E o meu Pai é um Deus que é um espírito, mas não é espírita. E Ele, como espírito, me leva a uma conexão, um alinhamento, a frequência dele no espírito. E quando eu estou com Ele no espírito, Ele governa no meu espírito. O meu espírito governa a minha alma, que é responsável pelas minhas emoções. E as minhas emoções, a minha alma governada, Ele governa o meu corpo. Mas quando eu sou desconectado da frequência de Adonai, a minha alma passa a governar. E quando a minha alma passa a governar, eu vivo por emoções. E hoje nós temos crise sobre crise de pessoas que mudam o comportamento. É bipolaridade, é esquizofrenia, é depressão, é doença da moda. Em função de quê? Falta de conexão à frequência certa, que traz uma luz pura. E eu estou falando de luz. Quando Adonai resolve fazer tudo ou refazer, diz que ele, a primeira coisa que ele fez, ele viu que havia trevas. Mas as trevas estavam ali por conta de uma queda, de um portador de luz que não era luz. E aí ele olhou tudo e falou: vamos recriar. E vamos colocar um homem para governar. Escute, o homem não foi colocado para ser salvo na terra. Ele foi colocado para governar sobre a terra, governar sobre os planetas, governar sobre os astros, governar sobre os anjos caídos. Ele não foi colocado aqui perdido. E quando ele é colocado para governar, essa é a ordem que Deus dá para o casal, quando cada um respeita a sua função. E a primeira coisa que Deus faz antes de fazê-lo é: no princípio criou Deus os céus e a terra. Aí milhões de anos passam, usam o hebraico Bohu e Tohu, e a terra tornou-se sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. Então Deus olhou e disse: haja luz. Pergunta é: a luz de Deus precisa de alguma coisa negativa? Um polo negativo? Porque esse é o pensamento gnóstico. E quando João diz assim: Deus é luz e não há nele treva alguma, ele estava falando para os gnósticos que Deus não precisa de trevas para ser luz, que Deus não precisa de polo negativo para ser luz. Deus é luz, e Deus tem uma luz boa. Deus tem uma luz que te traz cura, e a luz, ela que vai trazer a claridade em todas as outras luzes. Essa luz aqui é uma luz branca. A cor branca é que dá origem a todas essas cores. Se você botar o branco aqui e começar a misturar, você vai ver que uma cor do arco tem a ver com outra.
Mas aonde eu quero chegar? O arco íris não foi o que Deus fez. Deus fez o arco da aliança. A íris é algo acrescentado a uma deusa que traz um outro DNA, que traz uma outra frequência. Há uma deusa que muitas das vezes ela consegue te pegar por uma das janelas da alma, chamada olho. Não está escrito lá? Os olhos são as janelas da alma. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será bom. Se a luz que há em ti for boa, todo o teu corpo será bom. Mas se a luz que há em ti for trevas, quão grandes trevas serão? Não é isso? Como é que a luz pode estar em mim? A luz, existe uma luz que entra e existe uma luz que sai. Existe uma luz dentro de mim e uma luz que entra em mim. Estão me acompanhando? Então veja bem, qual a diferença da luz? Ele tinha, segundo a Vulgata Latina, alguém chamado Lúcifer, portador de luz. O portador de luz, ele é a luz ou ele porta? Ele porta. Então ele resolve dar um golpe. E o primeiro a reivindicar igualdade, fraternidade e irmandade foi ele. Ele diz: olha, eu quero igualdade com todo mundo, eu quero igualdade com a turma. Tá bom. Eu também quero fraternidade, eu quero o direito de falar para todo mundo. Tá bom. Eu também quero o direito de liberdade. Tá bom. E esse lema surgiu lá. E ele arrasta um texto com eles. Amém? Tá bom? Ele coloca um texto com ele. Sim ou não? Aí quando ia sair do Deus, opa, tem algo que você ainda não entendeu o que foi. O direito de propriedade e de criação é minha. E tem uma coisa que você porta, mas não é sua. Eu sou luz. E você só porta o que é meu. Ele se torna um ser que ainda tem um pouquinho de luz, que se transfigura em anjo de luz. Mas se esse que se transfigura em anjo de luz conseguir entrar por uma das portas da minha alma, a luz que está dentro de mim, quão grande trevas será. Então conseguiram entender que há uma diferença de luz? A luz tem que ser a pura. O arco tem que ser o puro. Mas a íris, ela funciona como uma câmera fotográfica. Para que a foto fique melhor, você tem que ter uma capacidade de luz melhor. Entende? E lá, antigamente, você tinha tantas áreas, porque era a quantidade de luz que você ia jogar na foto, para poder revelar ela depois. Então essa luz vai me alcançar aqui e pode mudar a minha estrutura dentro. E ela vai me pegar tato, olfato, paladar, visão, audição, 5 portas externas. E vai me atingir 7 portas internas, que são portais ou vórtices energéticos que se abrem. Eu não sei o tempo que eu tenho, eu estou batendo papo. Porque tem como eu começar a mostrar isso para vocês. Tem como ele entrar e frequenciar isso. Porque o mundo espiritual se move por energia. O espírito tem que estar em conexão lá na frequência. E a alma, ela se move por energia. E o corpo é guiado por um ou por outro. Por isso que quando você se alimenta, você vai colocar carboidrato, proteína, uma quantidade de alimento que vai te produzir energia. Quando você não se alimenta e produz muito, a nível de suar e tempo de vida, você fica fraco. Estou fraco, nem comi direito hoje, não é? Porque não tem energia suficiente. Estão aí comigo? E tudo isso vai movimentar o reino espiritual. Se você pegar aí em Gênesis, capítulo 9, versículo 13, está escrito aí que Deus colocou o arco da aliança como um sinal, logo após o dilúvio.
Se você pegar o versículo 16, ele repete de novo: esse será o arco. Esse arco vem depois de quê? Quando tem muita água e a luz do sol bate na água e consegue refletir as cores, saindo primeiro do branco, da transparência. Então, onde tem água, vai ter as cores. E essas cores vão fazer um arco. Porém, esse arco que Deus fez é de 7 cores. Porém, o arco que eu também falei, que existe aí, ele é um arco de 6 cores, porque o homem foi feito no 6º dia. E muita gente não sabe o que aconteceu após o dilúvio. Ficar nu diante de um filho é abuso. O pai ficou nu, embriagado, diante de um filho, numa posição indecorosa, e o filho abusou dele sexualmente. Foi o primeiro caso de incesto, de abuso. Por isso que quando ele acorda da bebedeira, da embriaguez, ele amaldiçoa os netos. Vocês estão aí? E é baseado nisso que se criou uma bandeira de 6 cores. Porque enquanto a igreja dorme, os filhos das trevas são mais prudentes. Não é isso? Os filhos das trevas são mais prudentes que os filhos da... Eles criaram a bandeira de 6 cores. Qual é a cor que eles tiraram daqui? Ele? É um bom chute. Qual a cor que eles tiraram do arco da aliança de Deus e transformaram o arco da aliança no íris de um símbolo de movimento? Não. Não. A gente vai saber. É porque são muito parecidas. São muito parecidas. Tá? Olha. Essa aqui foi tirada. Isso aqui é cor de quê? O que eles não querem? Eu não quero você conectado lá no céu, lá no trono. Eu quero você conectado na terra, nas emoções. Essa aí foi removida. Pode buscar a foto. E todas as vezes que você vê o arco, e o que acontece no arco? Há 20 ou 30 anos atrás eu estudava sobre isso. Você tinha um arco, um meio arco, entrando nas nuvens, de 6 cores. E a ponta do arco estava sempre com a mente, que ele dizia: olha, vai vir uma energia das nuvens através de um arco que vai atingir a mente da humanidade. E aí começou a enfeitar berço, quartinho de bebê, com isso aí. Eu dizia: olha, isso aí está errado, isso aí fala de uma energia. E eu não sabia explicar o porquê que era aquilo, não tem uma energia. Hoje eu entendo que uma energia do 2º céu, onde tem anjos decaídos, que são chamados de estrelas errantes, segundo Judas, em 1,19, são eles que manipulam hoje o 2º céu e traz uma frequência para nos alinhar a esses tronos decaídos e a ser governados por ele a nível de alma. Mas acima dele, sobre o céu dos céus, existe um trono que quer a cor de volta, quer a frequência de volta, quer a luz de volta, quer tudo de volta. E toda vez que ele mexe em frequência, vibração e energia, ele vai estar falando de corpo, alma e espírito, de timbre agudo, médio e grave. Olha, eu não sou músico, mas o que está em mim eu posso transferir para o instrumento. Vou mostrar para vocês, se vocês sentem alguma coisa. Timbre agudo toca o espírito, timbre médio toca a alma, e timbre grosso, grave, toca o corpo. O diabo que conhecia esse princípio: vou fazer o povo pecar,
celestiais, pum, 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 pancadão. O que menos importa é a harmonia, o que menos importa é a letra. E através disso, pancada na hipófise, a glândula me dá adrenalina, eu quero euforia. E através da euforia, eu quero droga. Através da droga mais alucinógena, a glândula sexual começa a produzir hormônio, eu quero sexo. E ele está ministrando através de cores, através de música, através de luz. Hoje nós temos show em local de adoração. É telão de cores, lâmpadas, LEDs. Nós vamos mais para show do que para adoração. Se este Maracanã, Maracanãzinho, para show de frequência no segundo céu. E nós estamos aplaudindo e o mundo está no caos. Escute isso. Eu posso mexer na bateria? Porque ele tocava tambores. Olha. É muito tempo no centro. Você sente alguma coisa aí? Sente? Hã? Você vê como consegue mexer no ambiente? Deixa eu te mostrar uma coisa. Alguém leu, ninguém quis ler, né? Eu vou ler. E se a tua Bíblia tiver que Deus fez o arco-íris, não é uma boa tradução. Olha aqui, ó, Gênesis, capítulo 9. Versículo 13. Colocarei o meu arco nas nuvens, e ele se tornará um sinal fulgurante da aliança entre mim e a terra. A primeira aliança é entre ele e a terra. E depois ele diz, agora entre eu e você. Está ali? Ó, o meu arco tem posto nas nuvens. Ele será por sinal da aliança entre mim e a terra. Agora o versículo número 16. Quando o arco estiver na nuvem, eu o verei e me lembrarei da aliança eterna que há entre Deus e os seres vivos de todas as espécies que vivem sobre a face da terra. Meu arco, mas quando vem íris, a íris vai ser a Ibis ou a Isis, a deusa da dança. No país nós temos decisões sendo tomadas num desenho que é a asa da Ibis. Toda a asa sul e a asa norte, onde é decidido em Brasília, é na asa dessa ave. E na asa dessa ave tem um alguidar de 2 velas acesas, um prato emborcado e outro prato para cima. Toda a decisão do país é tomada lá, na asa de uma frequência de uma deusa egípcia. Tem noção? Se você pesquisar, você vai ver que ela também é responsável pelo culto da fertilidade. Eu achei ali uma raridade, alguém falando sobre Asherá. Claro que eu já comprei, né? Falei que Deus abençoe, eu vi alguém falando, escreveu, botou as figuras. Agora, quantos e quantos vão ver e vão ignorar? E quando chegar na festa pagã, no dia
do Deus Sol, vai levantar lá a árvore, que parece que está entorpecida. Bom, aqui ficou claro, positivo. Deixa eu andar. Eu não sei o tempo que eu tenho, mano. Se eu corro, o que é que eu faço? Olha só, eu vou usar isso aqui para ganhar espaço. Primeiro Samuel, capítulo 16, versículo 14 e 23, diz assim: Davi usou as vibrações do som para expulsar os espíritos de tormento na vida de Saul. Tendo-se retirado de Saul o espírito do Senhor da parte deste, um espírito maligno o atormentava. Sucedia que quando o espírito maligno da parte de Deus vinha sobre Saul, Davi tomava a harpa e dedilhava. Então Saul sentia alívio e se achava melhor, e o espírito maligno se retirava dele. Como ocorria isso? Frequência. Através de adoração. Cada cor tem uma frequência. E eu falei de 7. Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. Cada nota tem uma frequência. Você entende? E essa frequência vai atingir as suas glândulas quando se toca. Tem gente que fica triste, tem gente que fica na sofrência. Eu fiquei ouvindo aquela música, me deu saudade, me deu uma tristeza, uma melancolia. Foi ministrado. Eu vi a jovem cantando um hino tão antigo da harpa e tão bonito. Eu nunca vi, mesmo que seja hino da harpa, alguém cantar e alguém ficar triste. Você viu? Estou cantando o hino da harpa, que saudosismo, estou triste. Fica alegre. Mas tem tipo de música que te adoece. Não é? Aqui, um homem está atormentado. Sabe por que ele estava atormentado? Não é porque ele era ator da Globo, não. E tem os atormentados lá também. Sabe por que ele está atormentado? Porque o Espírito de Deus se desconectou dele e ele nem percebeu. Olha o que diz aqui, ó. 2 Reis 3,15. Ora, pois, trazei-me um tangedor. Quando o tangedor tocava, veio o poder de Deus sobre Eliseu. Cadê? Está vendo? No entanto, trazei-me agora um tangedor. Ora, enquanto o músico dedilhava a harpa, a poderosa mão do Eterno veio sobre Eliseu. Eles precisavam de um ambiente profético. E aí tinha que ter alguns músicos trazendo o ambiente do reino para a terra através de frequência. E eu acho que é o versículo 23 de Samuel, que eu só li o 14, que diz que o Espírito já havia se retirado dele. Ó, 1 Samuel 16, 14. O Espírito de Javé tinha se retirado de Saul, e o Espírito maligno vindo da parte de Javé, o Senhor o atormentava. O que mudou aqui na vida dele? A frequência. A frequência de Adonai saiu. Qual a frequência que está sobre ele agora? Qual a frequência? Do maligno. Mas o que ele é? Um ungido. O que ele é? Um rei. E por que ele está ali fazendo? Porque Deus atendeu o pedido
pedido. E o pedido é que eles queriam ser igual a todo mundo. Dá-nos um rei, porque queremos ser igual a todas as nações. Cuidado com o que você pede, porque Saul era uma resposta da oração do povo. E Saul faz o que dá matéria. E aí o Espírito de Deus se retirou dele. E agora quem controlava ele? O Espírito maligno. Percebe que tem duas frequências? Aí ele traz um tangedor. Esse tangedor vai mexer. E ele vai trazer de volta ele para a frequência. Quando ele mudava a frequência do ambiente, aquilo que atormentava saía. Normalmente os tormentos são onde as angústias? Na alma. Não é? Estou angustiada, estou atormentada. Então quando você é ministrado no Espírito e vai para a frequência do Espírito, aquilo que te angustia na alma tem que sair. Mas então por que você muitas vezes tem um problema na alma? Você abriu a porta. Você quer ver uma coisa? Se você for pegar por glândulas, coronal, frontal, laríngeo, cardíaco, esplênico, gráfico e saco. São 7 glândulas. Mas eu falei como o nome de chakra. Agora, há muito que ignora, não vou nem perguntar quem faz. Efésios, que é um manual de batalha, pelo apóstolo Paulo, ele diz que você tem que botar a armadura. Quando? Porque todo dia tem o seu. A armadura de hoje vale para amanhã? Não. Amanhã é outra frequência. Existem 7 dias, para cada dia tem uma estrela errante que se aproxima. Hoje que dia que é? 13 sábado? Já passou de 18? Se já passou de 18, já é domingo. Então já estamos no domingo. Amanhã, quando nós vamos celebrar o culto, lá também. Quando chegar 18, já não é mais domingo, é segunda. Né? Só quem é o trono de hoje? Apolo, que é o Deus Sol. Entendeu? Que é o Deus Sol. Aí, quando for amanhã às 18, ele passa para Lilith, que é a Íris, a que rouba a energia. Aí na segunda-feira todo mundo, caraca, estou cansadão, não é? Porque já entrou com a energia roubada, porque não se posicionou contra. Aí você tem o Espírito do Senhor, Isaías 11, um para cada dia da semana. Você faz uso dele? Porque quando você vai na lâmpada do menorá, são 7 lâmpadas, 7 Espíritos de Deus, um para cada dia que tem que dar acesso na tua vida. E quando você pega o menorá e bota aqui, ele protege na unção dos 7 chakras, ou das 7 glândulas. E você vai estar alinhado aos 7 Espíritos de Deus, pedindo Deus, Espírito de conhecimento, de sabedoria, de discernimento, de temor. Você vai fazendo posse dele, e para cada um deles traz uma unção diária. Mas eu nem sei que tem os antagonistas, eu nem sei que tem uma unção diária. Aí além disso ele diz, coloque o capacete da salvação, o capacete que protege 1, 2 e a jugular 3. Couraça da justiça 4, 5. Cinturão da verdade 6 e 7. Toda a armadura que Deus deu protege as 12 portas que você tem. Quantas portas tinha no templo? 12. Quantas portas tem em você? Daqui para cá, olha. Daqui para cá é átomo. Daqui para cá é santo. E daqui para cá é santo dos santos. Onde você põe o pé, você pode pegar a energia, porque está voltado para a energia da terra, da mãe Gaia, da mãe natureza, que é a Lilith. Se
pode ver, quem trabalha com libertação, a primeira coisa que vai fazer quando vai renunciar, a pessoa joga assim, ó, sapato e planta o pé no chão, porque ele quer energia na terra. De novo, eu posso, você não, tem que calçar ele. Por que você calça ele? Porque você vai isolar ele da energia. Entende? Porque a terra libera a energia. E o mundo espiritual se move com a energia. Consegue entender? Que é importante que entendamos isso. Olha, tudo é frequência, tudo tem a ver com som, luz e cores. E disse Deus, haja luz, em Gênesis 1:3. E Deus liberou uma frequência. Tudo se movimenta na frequência das ondas de som. Para que eu possa falar aqui, tem uma energia, uma frequência que chega até aí, no seu ouvido, que vai captar. Então tem ondas que se propagam até aí. E é interessante que aqui, todas as vezes que você vai aplaudir alguém, esse alguém pode receber no palco, mas no reino espiritual essas ondas se propagam e todas elas só vão para um local, para aquele que é por ele, dele, para ele, todas as coisas. Ninguém consegue ser adorado lá como ele é. Só que você produziu ondas que se propagam através de frequências, frequências, de frequências, de frequências que vão. E hoje, a maioria não sabe, mas existe uma feitiçaria, não só pelo espírito de farmaqueia, que manipula as medicações, como também existe uma coisa chamada tecnomancia, que é a feitiçaria pela tecnologia, que não é uma coisa de agora, de antigo, já tinha lá na época de nós. Isso é distraído. Por exemplo, olha, antigamente você pegava aí os mágicos, os feiticeiros, ele apontava uma coisa assim, fazia o quê? E mandava abrir, não é? Hoje como é que nós fazemos isso? Pelo controle. Você aperta lá, o portão se abre, aperta lá, liga o aparelho. Como é que você consegue atingir lá? Por ondas invisíveis que chegam até lá. Correto? Como é que eu consigo entender como é o teu cérebro? Eu vou fazer um exame que foi descoberto através de ondas eletromagnéticas. Eu consigo ver se você está em alfa, beta, teta, delta, que é as ondas de decibéis que você tem frequência aqui. Se você estiver em beta, que você tem que estar agora, é estado de vigilância de 14 a 25 decibéis. O que acontece com isso? Você consegue ouvir, pensar, analisar, concordar ou discordar. Mas se eu levar você para um estado de passividade, que é o estado alfa, você só vai assimilar, mas você não vai conseguir discordar. Como é que eu faço para alguém entrar em estado alfa? Trânsito. Antes de alguém ser possuído, ele dança. Droga. Vamos beber para relaxar. Saiu do estado, era um videogame bloqueado, se desbloqueou. Caraca, agora eu estou vendo o mundo espiritual, porque você foi desbloqueado o mundo espiritual através de mudar de alfa, de beta para alfa. Você entende a importância disso? E as cores, você sabe que tem roupas na Bíblia que você não pode usar os dois tecidos juntos, porque vai enfraquecer a tua imunidade. Aí nós ignoramos que quem criou diz, olha, não misture esse tipo de tecido com esse, porque senão a tua imunidade vai baixar, a tua energia vai ser roubada. Aí diz, isso é besteira. Bom, se você diz para o Criador que é besteira o que ele fez, e ele falou, isso aqui eu sei porque eu fiz, então não pode misturar. É porque ele está dizendo que sabe mais que ele. Tá bom? Olha só,
a minha alma e a matéria vai se relacionar com a terra e o corpo. Alô? É por causa dali, tudo bem. Ó, a minha alma refinida é definida pela energia que alimenta. E se eu começar a ser alimentado pela energia do segundo céu, o que diz lá? A nossa guerra não é contra a carne, nem contra sangue, mas contra potestades. Mas eles estão lá. E eu tenho uma guerra com eles? Ah, mas eles vão precisar entrar dentro de mim? Não. Eles precisam me frequenciar para mudar o meu comportamento e me levar a fazer exatamente aquilo que eles querem que eu faça. Eles vão controlar sendo o dono do lado de fora. Você já notou que de 2000 para cá, você não vê mais ninguém cair endemoniado na igreja? É raríssimo. Por que ninguém mais cai endemoniado? Os demônios ficaram enfraquecidos, nós ficamos muito fortes. O que aconteceu com a capetada? Agora é frequência. Eles te induzem a fazer o que eles querem do lado de fora. E para isso eles têm uma porta aberta, a gente sabe o que é. E isso tem a ver com cores, tem a ver com tudo isso que eu estou falando para vocês. Na mente. Na mente. Aonde que liga o arco-íris que eu falei? Na mente. Você entende? Se pegar a mente, pega o corpo. Porque o controle remoto vai estar instalado aqui. Deixa eu andar. Ó, frequência é uma unidade de medida que mede um ciclo de som ou de energia, ou seja, mede a velocidade que o movimento da onda ou do som está realizando dentro de um tempo. É uma grandeza física que indica um número de ocorrências de um evento, cíclicos de voltas, oscilação em um determinado intervalo de tempo. Aí tem aqui as ondas eletromagnéticas, tem o cristal da onda, em cima e embaixo, variações, depressões, né? E isso foi sendo descoberto, né? E a criação é sustentada por energia. No princípio criou Deus dos céus e a terra, né? Ele usa o termo erex, território, porção de terra, espaço, mundo subterrâneo, contrário do céu. Toda a terra em oposição a uma parte da terra do inframundo, terra espiritual e toda a configuração de matéria que existe no universo, tanto visível quanto invisível. E segundo a Escritura, o firmamento sustenta toda a matéria, ou seja, esta é a base da sustentação, e o que a ciência chama de energia escura, que se move, corre e vigia no tempo e no espaço. Vou pular essa parte de energias por causa do tempo. Vou tirar isso aqui também. Ondas cerebrais a nível de hertz. Beta, já falei um pouco. Ó, é beta, alfa, teta e delta, são as 4 primeiras. E agora nós vamos para Pedro, que diz em João 6,68, Simão Pedro respondeu: Senhor, para quem iremos, se só tu tens a palavra de vida eterna, ou a frequência de vida eterna. Não tem mais para onde ir. Certo? Agora escute. Cada cor. Aqui, ó. Esse é o arco. 6 coisas do movimento. Está vendo que não está aí? É esse azul lá. Ó.
Agora eles têm a frequência. Saiu? Maravilha. Agora deixa eu te mostrar uma coisa aqui, que quando começou a ser trabalhado, pegou muita mente das nossas crianças. Olha aí, Luana, você que é da área das crianças. Vou pintar um arco-íris de energia. Já ouviu? Era que dizia a rainha do baixinho? Vou pintar um arco-íris de energia. Aqui diz arco-íris. Lá diz arco. Ó, para deixar o mundo cheio de alegria. Se está feio ou dividido, vai ficar tudo colorido. O que vale nesta vida é ser feliz com o azul. Está vendo? Sentimento? Eu vou sentir tranquilidade com o laranja. Tem sabor de amizade com o verde. Eu tenho a esperança, né, que existe em qualquer criança e enfeitar o céu nas cores do amor. No amarelo, um sorriso para iluminar feito o sol. Tem o seu lugar, brilha dentro da gente. Violeta, mais uma cor que vai chegar. Ela vinha depois. Chegar o vermelho para completar meu arco-íris no ar. Toda cor em si tem uma luz. Tudo bíblico, mas eles estão apresentando de forma distorcida. Toda cor em si tem uma luz, tem uma certa magia. Toda cor tem em si emoções em forma de poesia. Toda cor tem em si uma luz e uma certa magia. Toda cor tem em si emoções em forma de poesia. Se cantou para as crianças, se canta para as crianças. Se fala na cara dura que a cor está fazendo, qual o ataque, qual a magia, qual o feitiço. Mas a igreja dormiu. E até hoje seguimos sendo atacados com as cores, com as frequências. Recebemos luz que não é pura. E nós não sabemos explicar o porquê temos tanto problema na igreja. Pelo menos na minha lá tem. Eu não sei se aqui tem. Volta e meia é um espírito de rebelião, é um que se levanta, é um que divide, é um que ataca, é um que fala, é um que é linguarudo. Não é? É um que divide, é um que... A maioria hoje não está ganhando vida, a maioria está mudando os crentes de igreja. Agora a gente tem rodízio de crente. Tu vem da onde? Volta, meu feliz. Porque com certeza tu aprontou lá. É rodízio de crente, irmão. Eu não sei aqui, lá eu vou voltar. Vem da onde? Me dá o telefone do pastor do apóstolo. Quero saber a história pela versão dele. Porque o direito diz que existem três verdades: a tua, a minha e a verdade. Você consegue entender isso? Eu não sei se eu tenho tempo. Tem? Olha só. Aí tem as cores, irmãos. É 432 que era o diapasão e a afinação antiga da melodia, é isso? Meu irmão, ele ensinou, tem um diapasão que tem a nota, pelo diapasão que afina todos. Mas tem uma afinação padrão, que depois mudou, com a livre e espontânea pressão da turma lá da elite, que mandou tirar e mexeu. Isso altera a música? Muito a frequência que se toca?
Mexe, mexe. Não. O mais agudo mexeria. Mas eles mexeram. E isso até adoece, tá? Isso até adoece. Aí você tem cristalterapia, cromoterapia, tudo envolvido com música, com cores, música terapia. Ó, a gente tem ali um bebê. Ele recebe palavra, ele recebe unção, ele recebe ministração. Percebe? Ele consegue captar o que está aqui do lado de fora. Basta ver Isabel quando voltou com Maria, um homem saltou esse cara alegre no espírito. Ali é um gerador de vida, é energia. Então juntou duas pessoas, frequência, vibração e energia, uma explosão de luz. Essa luz está sendo trabalhada em 9 meses, e quando terminar os 9 meses, vai se dar a luz. Que importância tem isso? Enorme, irmão. Enorme. Mas nós não atendamos. Existe um filme que eu indico que vejam, divertidamente. Já assistiram? É de criança. Ele fala o tempo todo como as pessoas são controladas pela emoção. E por que as pessoas são controladas pela emoção? Porque elas não estão controladas pelo Espírito. Por que elas não estão controladas pelo Espírito? Sabe por quê? Deus falou isso no Éden. Aonde tu estás? Deus é onisciente, irmão? Sim ou não? Deus é onipotente? Sim ou não? Os atributos de Deus, Ele é. Ele sabia onde eu estava? E por que Ele perguntou onde tu estás? Escute, o homem vivia conectado em Deus. O espírito de Adão estava conectado ao Espírito de Deus. Quando ele pecou, ele desconectou. Entrou a morte espiritual. Entrou a morte moral. Entrou a morte a ser processada física e a morte eterna. Agora ele não está mais em Deus, ele está fora de Deus. E Deus pergunta a ele: aonde tu estás, que tu não estás mais em mim? Aí ele: tive medo, porque eu não tinha medo, emoção. Tive medo. Quem te fez conhecer o medo? Tu fez o que eu falei para que você não fizesse? Você está vendo como é que vem as coisas da emoção? Quem controlava ele agora? A alma. O espírito estava no centro, estava assim, ó. A alma controla, o espírito fica solto. Por isso que tem aí viagem astral, amparador que pega o espírito e leva para a projeção e leva a outros lugares. Porque ele está ali, mas ele está desconectado. E automaticamente, quando você desconectar de um, você vai se conectar em outro. Agora ele está conectado no anjo caído. Você entende? Aí Deus diz: olha, a gente vai ter que resolver isso aí. Tem que resolver o teu problema de morte espiritual, morte moral, morte física e morte eterna. Aí Deus começa a fazer todo o processo. Diz: ó, tem um cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Eu já dei a primeira oferta. Essa oferta é de aproximação, ela vai te trazer de volta. Então você perdeu. Veste de luz.
que é a veste de glória, e veste de santidade. Eu fiz uma pergunta e já vou dar a resposta, porque eu perguntei a alguns crentes essa semana e eles não sabiam responder. Antes de pecar, eles já tinham vida sexual ativa. Não vou nem perguntar, já dei a resposta. Mas eles não percebiam a sua nudez, porque a santidade e a luz cobriam. Quando eles pecam, ele perde a veste de glória e a veste de santidade. Essa veste de glória é uma veste de uma luz pura. O que ele faz? Ele percebe que está nu e ele vai confeccionar uma roupa. E ele pega a roupa que dá aparência, mas que não cobre a nudez. Tem gente que tem roupa para vir para a igreja e roupa para ir para outro lugar. Sabe? Porque já não tem gente que põe armadura, mas não tem roupa íntima. E às vezes por baixo de roupa íntima da armadura está fantasiado com a roupa do outro. Tu já parou para fazer? Chega o reino espiritual que está escaneado e diz: pô, tu está fazendo guerra contra mim, que eu não estou. Outro dia, irmãos, vou contar. Fui num monte. Seu sacrifício para ir, eu vou dizer: vamos, senhor, vamos. Estou lá no monte, eu e ele. Aí li uma palavra, estou pensando, meditando nele. Aí diz assim: Almir, o evangelista usa lingerie. Falei: ele usa lingerie. Fala para ele. Falei: Deus, é sério? Eu falei: é sério. Falei: ô Candano, tu usa lingerie? Deus me falou que tu usa lingerie. Eu sei que ele falou comigo. Aí ele ficou meio desconcertado. De vez em quando, né? Eu falei: tá bom. Aí Deus falou para ele outra coisa: diz para ele que a esposa dele está servindo a marmita para fora, e que ele vai ter que perdoar, amar, como Oséias fez com Gomer. Falei: outra coisa que Deus me falou. Aí Deus: não acredito não. Falei: tudo bem, resolva com ele. Passou uma semana, ele pegou ela no carro de um policial. Aí na outra semana conseguiu resolver, estava na igreja, manifestou um demônio, porque tempo manifestava, né? Agora ele ficou escondido. Um demônio, irmão. Era o Conan incorporado, ele quer quebrar na bancada. Falei: vai ser, fecha a porta da igreja, vamos estancar. Aí ele, nessa semana, ele tinha caído numa escada. Aí o bicho falou para ele assim: ó, derrubei da escada essa semana, e se tu ficar, tu vai passar vergonha, que hoje eu te pego. O evangelista mirou, apóstolo, a porta de saída da igreja, foi embora, que até hoje eu não sei dele. É o mesmo da lingerie, que quer fazer guerra, não fazendo besteira. O que você faz está visível no reino espiritual, porque ao tempo todo ao nosso derredor tem alguém fugindo como leão, buscando quem possa tragar. Mas diz que ao teu redor tem um anjo do Senhor acampado, livrando aquele que o teme. E quando você teme, ele te livra. Quando você não temer, ele diz: ó, perdeu, mulher, estou saindo, resolve com ele aí, porque é com vocês mesmo. Aí o pitbull vem para cima. Entende? Então Deus está falando: ó, você não vai conseguir vir assim. Se lembra que quando Jesus veio, ele se despiu da sua glória? Depois que ele termina tudo, ele diz: devolve a glória que eu tinha antes da fundação do mundo, porque era uma veste. Devolve. Mas para vir, ele falou o que, pai? Segura aí que eu tiro a minha veste de glória e desço como um homem. Ó, eu me faço por um pouco de tempo menor, e eu vou descer para pegar. No final ele diz: agora me devolve, porque eu tenho direito a usar, que eu nunca perdi. Eu que tirei. Você entende, irmão? Aí ele mostra, agora escuta o que ele mostra. E é o engano, que ele ficou irado. Deus orienta eles: olha só, você a partir de agora vai ter que, para se aproximar de mim, você vai ter que trazer oferta de sacrifício.
Você não precisava fazer isso antes. Agora tu vai entender o caminho do sacrifício. Escute que eu quero dar um gancho aqui para a oferta. Altar não é uma coisa daqui. Altar é uma coisa da eternidade. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, né? E os seus séculos enchiam o templo. Os serafins estavam por cima deles, cada um tinha 6 asas, com luz voavam, clamavam, né? Até que ele vê a realidade dele e diz: ai de mim, porque vou perecendo, sou um povo de lábios impuros, sou um homem de lábios impuros e habito num povo de impuros lábios. Mas um anjo tomou uma brasa viva com uma tenaz da onde? Onde está o altar? Lá em cima. Tá. Oferta. Eis o Cordeiro de Deus que foi morto antes da fundação. Quem sacrificou o Cordeiro de Deus na fundação do mundo? A oferta é de lá e o altar é de lá. Agora ele está ensinando para tu voltar para cá, para ter essa conexão, tu vai ter que trazer a oferta de aproximação. E se você trouxer a oferta de aproximação e não tiver a motivação correta, eu também não aceito. Então deixa eu te mostrar como é que faz. Ó. Deus mata o animal porque ele está nu, sem veste de glória e santidade. Vestiu ele agora na pele do animal, mostrando a cobertura do DNA, do sangue, que apontava para o DNA dele. Correto? Agora eles aprenderam. Quem comeu o animal que Deus sacrificou no Éden? Ninguém. Era de Deus. Primícia dele, isso aqui é tudo meu. Aí eles aprenderam. Depois Deus ensinou agora que eu dou para o homem comer, só depois do dilúvio, a oferta é liberada para os sacerdotes. Aí a parte do sacerdote é para comer ele e a família dele. Então você traz a parte que você trouxe, santificou a que ficou com você, a que você trouxe, o líder tem o direito de comer, porque aquele mal que está ali não vai atingir o líder, porque assim como Deus sacrificou o animal no lugar do homem para mostrar, o mal não atingiu ele. Agora ele deu essa medida para o homem. Agora o homem come, separa da parte e dá para outro. O outro tem que separar a parte e dá para outro, para outro, para outro. E sempre o maior vai abençoar o menor. É assim que funciona. Aí ele ensinou isso para os filhos. Aí Deus ensina para ele também assim, ó. Quando você quiser agora falar comigo, tu vai, além de estar vivendo na caverna do céu do Éden, tu vai subir na montanha, porque a frequência aqui é melhor para tu me achar. Traga sacrifício. Então Deus sempre vem a Deus uma oferta. Da onde você acha que vem um costume? Quando o homem ia consultar a Deus, não ia para consultar a Deus sem levar o quê? Oferta. Está lá. Tem aqui o homem de Deus. Tem aqui algum homem de Deus que eu posso consultar? Não tem. Mas eu não posso chegar diante do homem de Deus em mão vazia, porque ele vai me dar a direção de Deus. Então eu tenho que levar alguma coisa que aproxime. O princípio é de lá, irmão. Se alguém distorceu, o problema é quem distorceu. E nunca vai deixar de existir. Aí quando Caim e Abel ia para a virada do dia levar a oferta, da onde que eles aprenderam isso? Não diz. Mas diz que eles iam no culto levar o quê? Onde eles aprenderam? Isso é um costume que foi passado de forma oral. Então eles levam lá. Aí Deus olha qual era a intenção que ele estava trazendo. Isso aqui entendeu o princípio, entendeu o que eu quero, traz de forma correta. Me agradei primeiramente de Abel e depois da sua. Mas diz lá, não me agradei nem de Caim nem da sua oferta. Aí vem os dois por tudo. Aí o outro, acho que pegou o plano vermelho, a frequência vermelha. A feição caiu para o irmão no culto. Já olhou para ele de cara feia, miserável. Deus aceitou ele, a oferta não aceitou a mim. Vou matar ele. Aí Deus diz, ei, por que caiu o teu semblante em relação ao teu irmão? Ó, tem alguém agora, do lado de fora, querendo
frequência que está do lado de dentro. Se você deixar ele colocar mais coisa, vai piorar. Você vai ter que dominar isso, porque ele está do lado de fora te olhando. O que ele fez? Matou o irmão. E o sangue do irmão até hoje clama nas cortes celestiais, pedindo justiça. Porque tem peso. Luana, eu não sei o meu tempo. Então, vamos andar então. Então isso é importante entender. Então aí, deixa eu te mostrar algumas coisas grandes. E aqui eu tenho montado. Já vai me ajudar. Só para você ter uma noção melhor do que eu estou falando. Ó. Olha só isso aqui. Olha só, o corpo possui 7 glândulas, que são responsáveis por diversas funções no corpo físico e na alma. São 7 portais de energia principais, conectados ao corpo físico, glândulas aos portais de energia da alma, que eles chamam lá no Oriente de chakras. Desta forma, há uma sincronia unindo o mundo físico com o corpo biológico, ao mundo espiritual, alma e um corpo plasmático. Vamos aqui detalhar os 7 principais e suas atribuições e como estão relacionados aos tronos e suas áreas de comando. Vamos lá. Portal básico e umbilical, suprarrenal, ligado ao corpo à macro dimensão da Terra. Conexão com glândulas adrenal, glândulas endócrinas e suprarrenais, plexo nervoso autônomo e cofígeo. Localização, o básico está na base da espinha dorsal, que é aqui no cóccix. Fica entre a parte genital masculina e feminina e o ânus, e é chamado, na mulher, chama de períneo. É a raiz de todos os portais. Tem um vórtice de energia de 4 pétalas, logo o poder da rotação não é tão forte. A cor ligada a essa área aí é a vermelha. Leva de 480 a 405. Regido pelo elemento terra. Esse portal pode ser regido por elemento terra, está relacionado com a vontade de sobreviver, energia do corpo, sobrevivência e ligação do mundo material, vitalidade, segurança, pertencimento e a liberação da energia da Kundalini, que é a serpente de fogo. Agora escute isso. Já notou que o pessoal tinha um negócio de botar roupas coloridas na passagem do ano? Ah, se quer dinheiro, amarelo. Se quer paz, saúde, branco. Se quer amor, paixão, vermelho. Você vê como essas cores estão ligadas a emoções? E que eles levaram muita gente para o portal da virada do ano deles a estar vestido de acordo com aquilo que eles queriam. Não é coisa interessante, irmão? Como é que isso vai sendo ensinado no passado e no mundo das trevas utilizam isso? Aí talvez alguém diga assim, mas isso é das trevas. Vamos lá. Quem foi que criou as coisas e que o outro distorceu? O que o diabo criou, irmão? Nada. Mas ele distorce o que foi criado. Ele distorceu. Aí muitos aprenderam de forma distorcida. Quando vem aprender da forma da luz, mas eu conheci isso aí do lado das trevas, uma luz que não era muito boa. Você conheceu de forma errada, pela fonte errada, algo que eles distorceram. Sabe por que tem a nota falsa? Porque tem a verdadeira. Entendeu? Então nós precisamos mudar isso aí. Olha só, portal umbilical, aqui ó, umbilical, portal sexual do plexo esplênico ou sacro, conexão,
Está diretamente ligado ao órgão da reprodução, como ovários, testículos e próstata, né? E tudo que é líquido, como sangue, o próprio sêmen, né? Os sucos digestivos, rins, bexiga e quadris. A localização baixo ventre, parte inferior do abdômen, o chakra umbilical está acima do genital, entre o púbis e o umbigo. Segundo estudos científicos, o umbigo é a última parte do corpo a esfriar após a morte e a perder a energia para o meio externo. Muito profunda essa relação e influência ligada ao plexo solar. A cor dele é laranja, do umbigo, está ali o laranjinho, regido pelo elemento água. Este portal reflete os sentimentos de amor, empatia, afetividade, compaixão, gratidão, generosidade, entusiasmo, alegria de viver e atua no corpo do relacionamento da cura. Por isso se caracteriza perto de um ciclo. Então aqui, eu tenho que proteger isso aqui muito bem com a verdade. Muito bem com a verdade. Mas a gente desconhece isso. E o que você põe aí, o cinto. Tu tem noção que o cinto colocado aí para proteger isso? Agora, tronos que vão estar ligados e atacar aí nesse mundo da água. Porque não dá para entrar aqui, porque na verdade existe ar, água, terra, fogo. São macromundos. Tá? Por isso que ele diz, você vai governar sobre os peixes da água, sobre os animais da terra, as aves do céu, e o fogo é o próprio homem que tem que se dominar, e o homem é fogo, né? Quem está em Deus, né? E também está conectado com o ar. Então você tem, Lilith como um trono ligado à macro dimensão da água. Por trás do signo zodiacal de Câncer, grande deusa mãe das rainhas, rainha dos deuses, força fecundadora da natureza, deusa da maternidade e do nascimento, senhora do céu, da terra e do mundo inferior, para suas ações, usa as dimensões dos sonhos, juntamente com Mercúrio, responsável pela degeneração do DNA. Inclusive, Mercúrio é o do mês atual. Tá? Hades, signo de Escorpião, deus do inframundo, o Hades, ou morada dos mortos, também é conhecido como Seol, túmulo postilão. Está sentado em um trono com a chave em suas mãos, como símbolo de quem fecha ou abre as portas da morte. E Leviatã, signo de peixe, deus das águas e dos mares, distribuidor da energia cósmica, provoca desastres naturais e a iniquidade e soberba, e o orgulho são legalidades para agir. Conexão com elementais e espírito da água, que aí eles vão comandar ondinas, ativador de perversão sexual e destruição de relacionamento através de algumas entidades que traz água doce dos rios, da cachoeira. Eu não vou falar o nome aqui para não ficar gravando isso aí, né? E também é responsável pela fertilidade, maternidade, responsável pela proteção dos fetos, das crianças recém-nascidas, adorada por mulheres que querem engravidar, né? Também tem a padroeira das águas, protetora da família, a rainha das águas, né? Que também é Isis, sereias, nereidas, oceanides e trifones ligados ao trono de Leviatã. O que é que ela faz? Deformidade na alma, traz irritação, taquicardia, isolamento, depressão, frustração, rancor, amor egoísta, dureza do coração, desequilíbrio, estresse, ansiedade, instabilidade emocional, violência e agressividade e ilusões das paixões. Problema de coração e circulatórios, problema nas glândulas do timo, funcionamento do sistema imunológico e sistema cardiovascular e respiratório, braço e mão. Ela consegue fazer uma lenha por essa áreazinha aí que a gente não está protegendo.
e o comportamento muda. É como se fosse um vento. Não vai dar para falar todo, né? Mas para você ter uma ideia. Como isso vai mudando e vai alterando. A gente tem 5 minutos. O que eu gostaria de fazer com você? Você mais do que eu pode pedir um alinhamento à luz e à frequência de Deus. Quero te convidar a ficar em pé e você vai fazer isso aí onde você está. Eu quero que essa noite seja uma noite que haja luz sobre a tua vida. Eu declaro que eu não quero interferência do arco de ser escolhido. Eu quero que aquilo que vai me conectar às minhas emoções 100% ao Espírito